Agora sim, galera. Sempre atrasado, igual no kart, sempre chega por último. Tô aqui, deu certo. Caramba, preciso parar. Aí, parei. Beleza? E aí, minha gente? Boa noite. Vamos lá, já estamos aí com 40 pessoas na sala e a galera chegando. Deixa assim, porque senão vai ficar cortando a cabeça, igual ficou você e o Dirceu da outra vez. Essa voz tá boa aqui para mim, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, perfeito. Show. Então, vamos lá, galera. Estamos aí com o Fabiano Amorim, o cara do Tani. Então hoje a gente vai descobrir aí se é bacon, se é torresmo, se é rock, se é kart, se é Oracle. Qual que é o segredo desse menino aí para ser o que ele se tornou aí na carreira dele? Vamos entrando aí, galera. Acho que já deu 3 minutos aí, acabou que eu me enrolei um pouco aqui nos botões. Já dá para a gente começar já. Fabiano, cara, obrigado aí. Você é o cara. Acho que a gente vai se divertir bastante aí nessa hora. A galera também, espero. E vamos lá, conta aí pra gente. A ideia aqui é conhecer um pouco mais a sua carreira, o que você fez, como é que o Fabiano virou o Fabiano que a gente conhece hoje aqui da comunidade. Cara profissional, que qualquer um gostaria de ter na sua empresa melhorando o query, trabalhando pra gente. E vamos lá. A ideia aqui é ver se a gente passa algum insight, alguma dica aí pra galera que está começando. Muito bem. Bom, primeiro, valeu pelo convite. Muito bom, mais uma vez, poder compartilhar um pouco do que eu tenho feito. Quem sabe inspirar algumas pessoas a entrar nesse mundo de tecnologia, a virar DBA, programador e por aí vai. Eu sou de uma família de 4 homens e uma menina. Então, eu tenho 3 irmãos, homens e uma irmã. Eu sou o mais novo dos homens. E aí, os meus irmãos mais velhos trabalham com informática. Então, eu cresci basicamente vendo eles programando. Com exceção de um, na verdade, né? Tem um que não trabalha com informática, é o único que salvou, mas os outros 2 mais velhos trabalham com TI. E aí eu acabei crescendo vendo eles programar. Mais especificamente o Marcos, meu irmão mais velho. Então eu lembro muito bem que um dia eu vi ele programando, lembro que era em Clipper ainda, que eu lembro que era uma telinha preta do MS-DOS. E aí perguntei para ele, cara, e aí, o que é isso? É muito difícil? E aí ele começou a me explicar umas coisas básicas e tal, eu percebi que não era tão difícil assim já naquela época, eu era muito moleque. Quantos anos? Eu tinha uns 10, 12 anos. 12 anos? Uns 10, 12 anos no máximo. Você começou perto do Dirceu lá, com 12 anos, começando a entrar nesse mundo aí. Aí eu não comecei a programar nessa época, né? Só me despertou o interesse de tecnologia. Foi nessa hora que eu decidi, falei, não, eu acho que é isso que eu vou querer ser quando eu crescer. E aí com 14 anos, eu já trabalhava de office boy. E aí comecei a fazer um curso técnico em informática. Então, trabalhava durante o dia e aí comecei a fazer o curso técnico à noite. Então, você estudava de manhã, trabalhava de tarde, fazia o curso à noite ou... Eu já tinha terminado os estudos, então acho que eu tinha uns 16 anos, talvez. Eu já tinha terminado os estudos. Tá? Você não fez vestibular, faculdade, aquela coisa normal que todo mundo faz? Não fiz. Então, quando eu terminei os estudos, eu lembro que muito cedo eu já queria fazer esse curso técnico. Era um curso muito respeitado aqui em Marília, né? E aí ensinava programação, era técnico em processamento de dados. E aí basicamente ensinava a programar. Um curso de 1 ano e meio. Então eu trabalhava durante o dia e fazia o curso à noite. Engraçado que eu trabalhava de boy, eu sempre falo isso para quem pergunta, eu ganhava R$129 por mês e o curso técnico custava 120. Então... Sobrava 9 pro hambúrguer. Sobrava 9 conto para eu comer um dogão com a Leda, minha atual esposa, que já era minha namorada na época. Quanto tempo isso? Então, faz por quanto tempo? Isso.
por um ano e meio, mas vou ter a duração do curso, né? Por um ano e meio, mais ou menos. Então, assim que eu terminei o curso, eu já fui trabalhar meio que na área de informática. Então, parei de ser boy e lembro que fui trabalhar de suporte técnico, atendi telefone, e aí ajudava os clientes da empresa a usar o software. Era um software para empresas de escritórios de contabilidade. E aí dava pau, alguma coisa, ajudava o cara lá e reiniciar o computador, ver se a impressora estava funcionando. Era suporte técnico mesmo, nada muito avançado. Lá em Marília, isso. Aqui em Marília, isso, exato. Cuca Fresca chama a empresa que eu trabalhei. Eu lembro que na época, até engraçado falar isso, porque na época que eu trabalhava no Cuca Fresca, lógico, eu estudava para isso, né? Eu já queria ser programador, eu queria entrar numa empresa para trabalhar com programação. E eu invejava muito o Marcel, sabe o Marcel Japa? Conheço. Uhum. O Marcel era programador no Cuca Fresca, então eu olhava ele e falava, nossa, esse japonês, pô, um dia eu quero ser igual a ele, programador. Japonês tudo diferente, um dia eu quero entrar ali também. Exato, exato. Apesar deles, eles programavam na época lá em Clarion. Você com certeza nunca ouviu falar nessa linguagem. Não queira ouvir falar. O Marcel é velho também, igual você, então, né? Tá doido? O Marcel é velho, cara, é velho. E aí começou, cara. Então, na verdade, eu saí de lá, não fui trabalhar com programação, com Clarion. Saí de lá com... tinha uns 16, 17 anos, mais ou menos. E aí, 17, 18, no ano em que... qual que é a idade que você... É o ano em que faz 19 que você faz tiro de guerra, é isso? É isso, né? 18. É no ano em que faz 18? Uhum. Então, aí foi bem isso aí mesmo, 16, 17. E aí eu saí e comecei a trabalhar finalmente já com o meu irmão. Meu irmão montou uma empresa de desenvolvimento para Palmitop na época. Lembra de Palmitop? Não era ainda... mobile, software, sistema operacional chama Palmitop. Né? Aquela canetinha, né? Canetinha, quem usava isso, que era muito comum, eram esses vendedores de grande empresa, tipo Coca-Cola. Os caras já usavam Palmitop para fazer pedido. E aí meu irmão montou uma empresa para isso, e aí fui trabalhar com ele. Foi na época que eu fiz tiro de guerra também, e aí finalmente comecei a trabalhar com programação. Então 17, 18 anos, mais ou menos. E aí você ficou programação durante quantos anos? Eu fiquei bastante, cara. Eu trabalhei com ele, então programei lá. Na época a gente programava em C++, que era um Visual Studio ainda, e C++, que é a linguagem que a gente usava lá para Palmitop. E aí programei eu fiquei lá uns 5 anos, então não fiquei todo o tempo programando, mas uns 5 anos, mais ou menos, trabalhando com ele. Falo que eu não fiquei o tempo todo programando, porque foi ali que eu comecei a me envolver com um banco de dados também. Então, uma das coisas que a gente começou a querer oferecer para os nossos clientes era BI. Já era famoso na época, então já era famoso BI, essa moda na época, data mining, que agora virou inteligência artificial, mas é a mesma bosta. Então, aí eu comecei a estudar muito isso, BI e Data Mining. E aí, na época, os nossos softwares, recursos que a gente tinha era Analysis Services 2000 e SQL Server 2000. Então, foi bem legal. E aí, continuei. Então, você ficou ali, sei lá, 18 aos 23 anos, 24 anos. Então, isso. Começou a nascer o Fabiano aí, que a gente conhece hoje, começando a aprender lá na SQL 2000, algumas coisinhas. E dali você foi trabalhar onde? Isso, então dali, aí eu já comecei a falar com o SQL Server, mas ainda não vivia só disso, né? Agora, quando eu saí de lá e eu fui para uma empresa, na época eu tinha algumas opções. Eu ia para São Paulo, recebi uma proposta para ir trabalhar em São Paulo, ganhar bem mais, recebi uma proposta para ir trabalhar em Tupã, aqui perto de Marília, uma cidade menor ainda do que Marília. E aí acabei escolhendo, já tinha casado, acabei escolhendo mudar aqui para perto, para Tupã mesmo. E aí eu trabalhei nessa empresa que eles têm um software, uma empresa gigante de desenvolvimento, eles têm um software para administradoras de consórcio.
Então, quase todos os grandes bancos usam o software deles, tal, então tem coisa pra caramba. E aí, quando eu entrei nessa empresa, aí é que eu virei TSQL, um cara apaixonado por TSQL. Então, eu fui para lá para trabalhar como programador Delphi. Então, meu cargo, na teoria, era programador Delphi. Só que lá, aí eu tive que aprender TSQL mesmo. Apesar de eu já conhecer um pouco, lá eu tive que aprender muito, porque eles tinham tudo dentro de Store Procedure. Então, até na empresa anterior, você era aquele dev que fazia as query cagadas, enfiava tudo lá no banco. Quando você foi para essa empresa Tupã, que você teve que entrar mais a fundo e aí sim começou a desenvolver mais tecnicamente essa parte, certo? Foi bem isso mesmo. Eu acho que eu fazia muita coisa errada e aí lá tive que aprender a fazer certo, porque senão dava muita cagada. Inclusive, em 2020, um cliente nosso, a gente encontrou uma procedure e falou para o Fabiano, olha aqui uma procedure de 3 mil linhas que chama outras 50 mil procedures. Ele, eu sei, foi eu que fiz. Era bem isso mesmo, cara. Pensa só na complexidade das coisas. Eu acho que a procedura que vocês mandaram era a procedura de retorno de pagamento. Ou apuração de assembleia, alguma coisa assim. Mas a procedura de retorno de pagamento é um negócio muito complexo que tem que acontecer, né? Alguém paga e recebe um arquivo em algum lugar, e esse arquivo é importado para alguma tabela, aí tem que processar, achar um boleto referente a esse pagamento que chegou, e aí atualizar as tabelas aqui ou lá. Cara, nossa, é uma loucura, como você viu, milhares de linhas de código. E aí lá eu tive que aprender, cara, aprender TSQL. Aí ficou lá quanto tempo? Fiquei lá uns 5 anos também, mais ou menos. E aí lá eu comecei essa minha vida de comunidade, de escrever, de estudar muito TSQL, eu já estudava bastante, sabe? Como eu disse, eu gostava muito de data mining, então eu me enfiei em data mining na época de análise de services, MDX, sabe? Debolhei esses caras de Ralph Kimball, Bill Immon, de Data Warehouse e tal. Mas eu meio que detinha esse conhecimento só para mim. Quando eu fui para Tupã, eu comecei até para aprender, comecei a participar um pouco mais de eventos de comunidade, webcast. Mas qual foi o primeiro? Quem te convidou? Pois é. Você lembra? Eu lembro. Eu lembro que o primeiro foi assim, uma história muito boa. Eu sou eternamente grato ao cara que eu vou mencionar agora por causa disso. Porque eu estava lá, eu não tinha blog, não escrevia, não fazia nada ainda. Mas eu participava dos eventos como um ouvinte, né? E aí eu participei de uma webcast uma vez sobre índice, indexação no SQL Server, alguma coisa assim o nome da webcast. E aí o palestrante era o Luciano Caixeta Moreira. O Lute, ele trabalhava como PFE na Microsoft na época, e aí, beleza, assisti ao webcast, fiquei assim, de cara, impressionado, amei a webcast, o conteúdo e tal, e aí eu falei, eu preciso repassar para a galera aqui na empresa, cara, porque isso é muito importante, todo mundo tem que saber isso. E aí eu mandei um e-mail para ele, falando, você pode me mandar os scripts que você usou na sua palestra, que eu vou repassar aqui para a galera da empresa, posso? E aí ele respondeu falando, claro, na hora, acho que foi até muito legal, porque ele respondeu, 5 minutos depois estava a resposta dele no meu e-mail, eu falei, caramba, o cara respondeu o mesmo e-mail, olha só que legal. O Uchi, né? O Uchi e um cara da Microsoft, né? O cara da Microsoft parou para me responder. E aí, na época, ele me respondeu e convidou. Falou, você vai repassar aí e tal. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade. E se você quiser participar também, fazer o webcast, fica à vontade, fica aí o convite. Tipo, ele não sabia, não tinha a menor ideia como é que você era, o que você trabalhava e, fica o convite. Fica o convite, se você quiser participar também. E aí eu falei, não, por que não? Não tem nada a perder, bora lá, né? E aí comecei a blogar e aí respondi para ele que, beleza, bora lá. E aí ele me convidou para fazer um webcast sobre migração para SQL Server 2005. Eu nunca tinha feito migração para SQL 2005, não era DBA, não fazia esse tipo de coisa.
Mas eu falei, bora, vamos lá. E aí fiz, cara. Fiz um webcast sobre migrar de SQL para SQL 2005. Eu tenho o vídeo dessa webcast aqui, eu vou publicar ela no meu blog pra galera assistir. É engraçadíssimo. Isso foi... Eu nervoso pra caramba. Eu tinha, sei lá, uns 20 e quantos anos? Ah, eu tinha 20 e alguns anos, cara. É isso aí mesmo. 27, não sei, 24, 25 anos, por aí. Né? Mas... Muito louco. Aí muito foi, legal. né? Então essa aí, essa aí é a virada que você precisava. Aí você vai fazer uma webcast, você deve ter que estudar igual um desgraçado para não passar vergonha lá na frente, falar coisa boa, se mostrar, etc. Mostrar para a galera quanto você sabe, etc. Então, acho que aí startou o Fabiano aí que a gente... Exato. Foi bem isso mesmo, cara. Nessa hora eu percebi que, para eu aprender bem alguma coisa, se eu escrever sobre isso ou fizer uma palestra sobre isso, isso me ajuda muito a aprender bem alguma coisa. Então, para não falar cagada, eu tinha que estudar pra caramba. Então, quando eu precisava aprender alguma coisa, eu resolvia ou fazer uma palestra, uma webcast na época, né? Ou escrever um artigo. E aí comecei a escrever muito pro blog, e aí me envolver mais com a comunidade. Participar dos fóruns, Microsoft, foi nessa época então que comecei a responder no fórum. E aí tive os primeiros contatos com o Newton, com o Marcelo Cola, Gustavo Maia Guiar, Júnior Galvão, Diego Nogari, esses caras já estavam lá. E aí comecei a escrever, e aí a Microsoft começou a me convidar para as coisas, entendeu? Cada vez mais. Foi muito louco. Cara, daí foi só embora, né? Depois veio só... Daí eu saí daí já para trabalhar com a SolidQ, né? Na época aqui no Brasil, os caras vieram para um evento, e aí o CIO da Solid Global veio, Fernando Guerreiro, um espanhol, ele veio no evento, e aí eu lembro que o Laerte Júnior falou assim, tá vendo aquele cara ali? Aquele ali é o CIO da Solid, cola nele. E aí, lógico, colei no cara, fiz questão que ele assistisse a minha palestra, foi muito legal a palestra. E aí, assim que acabou o evento, eu mandei um e-mail para ele, eu sei que você veio no Brasil, que você está pesquisando, procurando para abrir a filial do Brasil, estou disponível para trabalhar com vocês, se você quiser. E aí, ele já me respondeu o e-mail falando, Fabiano, realmente gostei muito do que eu vi no Brasil, tanto que decidi montar a empresa imediatamente. Você tá afim? Bora. E aí eu comecei. Foi uma decisão muito difícil na época, porque era para trabalhar com negócio exclusivamente SQL Server. Apesar de eu já me sentir bem confortável para trabalhar com SQL, era para trabalhar só com isso, era para trabalhar de casa já, viajando para fazer venda de projeto de consultoria. Então foi bem desafiador na época, mas foi legal. Foi legal porque entrou eu, o Laerte, o Diego Nogari, o Felipe Ferreira. Eu lembro. Então, cara, para que eu vi que era... Quase o Real Madrid, assim, vindo aqui no Brasil, pegando todo mundo aí, um por um, só os craques aí. Então você largou o Delphi, até aí você estava no Delphi, daí para lá foi só SQL. Isso. Na verdade, eu já estava trabalhando menos com Delphi, mas ainda assim estava trabalhando com Delphi. Como a empresa percebeu que eu sabia otimizar código, então eu acabava ficando só com essa camada banco de dados do software, entendeu? E aí tinha algum problema de performance, a empresa já me enviava para resolver esses problemas também. Então, mesmo nessa empresa em Tupã, meu foco começou a ser muito 90% SQL Server e 10 Delphi, entendeu? Entendi. Aí daí você foi para Nimbus antes de ir para... Isso. E aí saí da Solid, fui para Nimbus, fiquei com o Lute 3 anos quase, pouco mais, até 3 anos e meio. Bastante. E aí, bastante. E aí o Lute resolveu voltar para a Microsoft e acabar com a Nimbus. Foi bem na época que eu já estava decidindo procurar alguma coisa e tal, e aí achei a Pitch, né? Eu até fiquei trabalhando sozinho com a minha consultoria por um tempo,
mas foi pouco tempo. Logo eu já entrei na Pitch, né? Aí tô até hoje. E a Pitch veio até você ou você foi atrás da Pitch? Como é que foi? A Pitch, mais uma vez, foi o Laerte, cara. O Laerte é um cara que eu já escrevi sobre isso em alguns posts, já falei publicamente. É mais um cara que eu devo muito à minha carreira. É o Laerte, ele é daqui de Marília. É uma pena que ele tem os problemas que a maioria de nós já sabe que ele tem. A gente precisa tentar ajudar, eu tento sempre quando possível. Mas eu devo muito a esse cara. A Pitchen foi o Laerte que descobriu num evento que ele foi lá no PES, nos Estados Unidos. Os caras estavam contratando, aí contrataram o Laerte, e aí contrataram o Felipe, e aí contrataram mais um, não sei. E aí ele me falou, ó, estamos contratando. E é uma empresa muito boa. E aí eu entrei no processo seletivo e fui contratado também. Entendeu? Mas quem achou a Pitchen foi o Laerte. O Laerte foi o primeiro cara famoso, assim, que começava a compartilhar meus posts do blog. Eu falei, caramba, cara, obrigado aí e tal. Aí ele compartilhava, eu ganhava 50 acessos de uma vez só. Ele falou, ó, vem aqui que vai ter o Marília Tech Day. Lembra? Lembro, claro. Vai ter o Marília Tech Day, foi bombou ano passado. Então ele me botou na cabeça, eu saí lá de Vitória, fui até Marília, peguei avião, ônibus pro evento lá para conhecer o cara e, enfim. Valeu, Laerte. Valeu, Laerte. Show, mano. Então vamos lá. Tem algumas perguntinhas aqui, já foi bastante tempo aí da nossa live. Que raio que é MC Fly Amorim? De onde saiu esse MC Fly aí? Deixa eu pegar o nome dele. É um cantor famoso, é uma banda. O McFly é por causa disso, cara. Sabe quem que é esse bonequinho aqui? Não tenho filho ainda, velho. Não sei. É o George McFly, do De Volta para o Futuro. Oh. É ele. Não lembrava nem do nome dele, que era McFly, mas o filme eu lembro. Pois é. Aí, por que pegou o McFly? Porque na época que eu comecei a usar a internet para me comunicar com a galera, existia um negócio que não existe mais hoje, que chama nickname. E aí você tinha que ter um nickname, o seu nome na internet. E aí eu sempre gostei do George McFly. E aí o meu nickname na época, nos chats, era McFly. Porque eu gostava do De Volta para o Futuro, do George McFly. Martin McFly. No chat da UOL, da Ball lá com o McFly, então. Entrava no chat da UOL. Cara, até engraçado você falar isso, porque eu não tinha internet, como eu disse. Trabalhava como office boy e tal. Eu nunca tive grana, então eu tive que ralar para fazer as coisas. E aí, o meu irmão, uma época, morou em Cabo Frio, se eu não me engano. E aí, a única forma de eu falar com ele, era pela internet. Então, eu ia no correio. E aí tinha, na época, nos Correios, um computador que você conseguia usar a internet por 15 minutos. E aí, sempre quando eu tinha oportunidade, eu ia lá no Correio, ficava na fila, chegava a minha vez, aí eu usava a internet por 15 minutos, e aí o que eu fazia? Eu entrava no chat do UOL, tinha um canal lá, uma sala de Cabo Frio. Cabo Frio não, é uma cidade lá no sul, sei lá onde que é. Cidade gelada lá no sul. Caxias, não sei, acho que é Caxias do Sul, é isso mesmo. Caxias do Sul, e aí eu entrava e tentava achar ele lá no chat e tal, e conversava com ele. Cara, 15 minutos de internet num computador lá na agência do Correios. A galera de hoje em dia tá no céu, né? Comparado. Tá no céu. Vamos lá, mais perguntinha. O Divaldo tá perguntando aí por que você não faz um Tânia na sua aparência, mas essa daí eu vou... É porque, como dizem as más línguas, eu já casei, né? Então não preciso mais se preocupar com isso, não. Make sense. Vamos lá. Você tem algum caso de Tânia que você falou assim, caralho, destruindo aquele negócio, o cliente vai ficar feliz pra caramba? Você deve ter um monte, mas tem um que é mais especial, que talvez tinha um monte de diretor nas suas costas, a empresa estava parada. Você lembra de algum específico? Eu lembro. Tem alguns, né, como você disse, realmente é muito difícil, porque eu já fiz vários, mas tem um que eu gosto muito, porque quando eu cheguei no cliente, o cenário era o seguinte: a Microsoft ligou para Nimbus, na época, a Microsoft Brasil, falando, precisamos de ajuda, porque tem um cliente que está querendo sair de SQL e ir para a Oracle, porque ele falou que o que eles estão tentando fazer não dá para fazer no SQL. E aí, o que esses caras precisavam fazer? Importar 700 mil linhas
por segundo em uma determinada tabela e ler ela ao mesmo tempo, né? Então, por segundo, eles iam inserir 700 mil linhas nessa tabela e eles tinham um outro software que ficava consultando essa informação. E aí eu falei, bom, beleza, vamos lá, bora, né? Conversei com o Lute e falei, vamos fazer esse negócio, dá para fazer, vamos, chega lá. Cheguei lá, conversando com os caras, aí tinha um arquiteto deles lá, tá, um cara, Deus, que é o cara que estava defendendo de migrar para Oracle. E aí eu perguntei na época, beleza, galera, quanto que vocês estão conseguindo inserir hoje? E aí eles responderam, 2.000 linhas. Caraca. E aí, na hora eu senti, eu falei, caraca, eles estão inserindo 2.000 linhas por segundo, eles precisam inserir 700 mil. Vai ser interessante, vai ser interessante. E aí deu certo, cara. No final, eu entreguei, mostrando para eles o teste que a gente deixou pronto, né, com o ambiente deles, com tudo deles, importando 2.3, 2.2, bati o máximo que bateu, se eu não me engano, foi 2.3 milhões de linhas por segundo dentro dessa tabela. E ao mesmo tempo uma sessãozinha consultando e tal. Então, cara, eles precisavam de 700 mil, a gente entregou 2 milhões por segundo. E aí foi legal na época que a gente teve que implementar uma série de recursos, né? Particionamento, carga via bulk insert, isso tudo rodando em paralelo. Aí o softwarezinho deles que estava inserindo não fazia em paralelo os inserts. Então eu falei, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter um barel de threads aqui tentando inserir até o disco espanar, o máximo de throughput que ele conseguia entregar. E aí desenvolvi, e aí tá vendo o lado desenvolvedor como ajudou? Desenvolvi para eles um aplicativozinho em .NET, chamando uma classezinha for each parallel, que já tem no .NET 4 para frente. Então, reescrevi um pedaço do código deles para que isso fosse executado em paralelo. Então, foi legal por causa disso, porque não foi só um tuning do tipo, tá aqui uma query ruim, mas foi toda uma arquitetura que teve que ser criada para poder entregar, entendeu? 2.000 para 2 milhões, não é isso? 2.000 para 2 milhões. Eu vou postar aqui, galera, no meu Instagram, o print screen do Performance Monitor, mostrando o pico de 2 milhões por segundo aí para vocês verem depois. Eu tenho aqui salvo o relatório que eu entreguei até hoje, eu vou postar a foto. E aí a Oracle ficou chorando lá, né? Esperando migrar. Sei lá, nem liguei para a Oracle. Eu sei que a Microsoft ficou feliz e o cliente também, entendeu? Vamos lá, próxima pergunta. Diga aí, então, na sua opinião, quem são aí os top 3 caras no Brasil? No Brasil não, brasileiros, porque a galera do Brasil está saindo bastante daqui para trabalhar lá fora. Na sua opinião, aqueles caras que manja, que você lia. Post, via palestra, fala, cara, tudo que esse cara falar, eu tenho que tomar como verdade, porque o cara é foda. Você consegue citar pra gente? Claro, é muito difícil fazer isso, cara, sim, muito. Mas, se for para falar só 3, eu diria o Lute, claro, o Lute é genial. Então, Luciano Cacheta Moreira, o Lute tem que estar em top 1 na minha lista, não tem como ser diferente. Foi ele que me indicou para ser MVP, foi ele que me chamou para fazer a primeira webcast, e o cara é muito bom mesmo, não é só porque ele me ajudou muito na minha carreira, não, mas putz, tecnicamente o cara é um monstro. Então, o Lute. O segundo, apesar dele escrever pouco, palestrar pouco, é um desses que tudo que ele escreve até hoje eu leio, que é o Katai, óbvio, Fabrício Katai. Pode ser que ele escreve também, que você conhece aqueles caras lá dentro do Microsoft, tem um lá que eu não vou falar o nome, para ver se é a sua escolha aí, ou se você tem algum outro por aí. Não precisa ser só quem gosta. Lute, Katai e o terceiro é o Newton, cara. Newton Pinheiro. Newton é um absurdo. Newton, eu já tive o prazer de trabalhar em alguns clientes com ele.
O Newton é um absurdo, cara. Cara, o que ele tirava de dentro da pastinha de scripts dele era assustador. Então, Grande o Newton então. Newton é um monstro. Tem que entrar nesse meu top 3 aí. O Polizel lá da Microsoft, o cara manja, mano. O Polizel manja muito, realmente, cara. Mas eu não tive tanto contato com ele, assim, pra falar, pô... Realmente, se eu precisar ligar para ele para tirar alguma dúvida, eu tenho certeza absoluta que ele vai responder. Ele vai saber. Mas não é um cara que eu li muito e me ajudou muito tecnicamente, não. Beleza. Brasil e agora lá fora. Quem são as referências suas aí lá fora? Você tem um monte que você já falou, vários aí nos webcasts, nas suas palestras, nos seus treinamentos. Mas quem é aqueles três assim que a galera tem que ir lá no Google agora e buscar e ler tudo que esse cara fala? Paulo Branco, Paul White, né? Paulo Branco, top 1. Paulo Branco, ele é novo, cara. Quando eu comecei a escrever e estudar SQL Server, o Paulo Branco não existia. Ele não escrevia. Mas quando ele começou a escrever, meu Deus, ele virou assim um monstro muito rapidamente. Então, leia tudo que o Paul White já escreveu. Segundo, Connor Cunningham, não tinha como ser diferente. O Connor hoje escreve menos, mas se vocês procurarem o blog dele lá na SQL Skills, por exemplo, tem muita coisa lá que ele escreveu. Então, o Connor... Vale até hoje. Até hoje, sem dúvida nenhuma. Então, o Paul White, Connor Cunningham e o Adam Mechanic. Mano, o Adam Mechanic é um monstro também. Então, esses três. Tinha um monte mais, cara. Muito difícil. Benjamin Nevares, o próprio Paul Randall, Kimberly Tripp, a própria Kalin, o Nico de Portugal. Cara, o Nico, nossa, ele é assustador quanto ele manja esse cara. Joe Sack, que também trabalhou para o Paul Randall na SQL Skills. Então procura os posts do Joe Sack na época que ele trabalhava na SQL Skills, também são muito brutos. Vai longe, a lista vai longe. Mas os três é Paul White, Connor e Adam Mechanic. Show. Estamos aí, batendo aí 65 de média na nossa live. Já deu um pouquinho mais de meia hora. Então, agora é a hora que a gente vai entrar no nosso Boxe A3, que fez muito sucesso aí semana passada com o Dirceu. E vou fazer de novo com você. Deixa eu só tomar uma água aqui rapidinho. Ai, que maldito. É boa. Ok. O dia que o Fabiano veio aqui em Vitória, perdeu no kart pra gente. Tapou até a cara para não sair na foto. Vamos lá, galera. Então agora, para quem não viu a live passada, nós vamos fazer um jogo chamado Boxe A3. Eu vou fazer uma pergunta, vou dar duas opções. O Fabiano vai falar qual é a escolha dele. Eu vou falar qual é a minha escolha. Depois que ele mostrar esses troféus, ele paga aí que ele comprou. E aí vocês vão aí no chat e falam qual é a escolha de vocês, beleza? Então, como tem o delay da internet, olha como é que ele é milionário. Até o capacete do Senna, ele foi lá, comprou no leilão lá por 50 mil cabeças de gado. Então, beleza? Então, quando eu fizer uma pergunta, vocês já vão digitando aí no Instagram, porque tem um delay, então acaba atrasando um pouco até a resposta de vocês aparecer para mim e para o Fabiano aqui. Está vendo os comentários aí, Fabiano, no seu Insta? Show. Então, vamos lá. Então, por exemplo, eu falaria SQL ou Oracle. O Fabiano ia responder SQL, eu SQL, 100% de vocês e eu digitar aí no site SQL Server, beleza? Então, para começar, eu vou fazer uma pergunta para saber quem está jogando em casa ou se a gente está jogando num campo neutro aqui com a galera aí que está assistindo a gente. Quem corre mais de kart? Fabrício Lima ou Fabiana Amorim? Você? Fabiana Amorim, óbvio, né? Fabrício Lima, óbvio. E aí, galera? Ou a galera vai ficar em cima do muro? Não, se eu falar, o Fabiano não vai me dar um desconto lá no curso dele. Ó, tem um voto para mim ali, ó. Sua mulher não vale. Ó, 3, ixi, 4. Ó, Arthur, meu jogador profissional. Ixi, o Fabiano agora tá virando aí. Arthur. Pau a pau, estamos jogando ali a Champions League, um campo neutro. Legal? E no futebol, galera?
Quem é melhor jogando bola? Fabiano Amorim. Lá vai ele pegar alguma coisa. Desgraçado. Quem é melhor? Fabiano Amorim ou Fabrício Lima? Fabrício Lima. Isso daí não tem nem como. Só olhar um balão que ele tomou aí na internet aí, que tá público. Eu vou postar aqui depois a pedalada, a preparação da pedalada, o antes e o depois, e aí vocês vão ver, né? E também o resultado do único jogo. Nós só tivemos um jogo um contra o outro até hoje. O resultado, óbvio, foi Fabiano ganhou, né? Então, contra resultados e títulos não há argumentos. Inclusive, ganhamos o campeonato inteirinho invicto. A Fabiana votou em mim, a Sulamita votou em mim, ó. Pau a pau também. O Arthur, que jogou traíra, vocês só ganharam por causa do Arthur, mas enfim. Show. Então tá meio a meio aí, então estamos igual aí no negócio. Agora pergunta séria. Séria mais ou menos, né? Mas o que você prefere? Kart ou futebol? Sair para corrida de kart ou sair para jogar um SQL Go? Sair para jogar um SQL Go, sem dúvida. Futebol. Futebol também, galera. Quem joga bola e corre de kart aí, o que vocês preferem? Perguntinha legal, que o Dirceu curtiu pra caramba também semana passada. Sertanejo ou pagode? Tem que escolher um para passar o resto da quarentena ouvindo. Qual é o menos pior pro Fabiano Roqueiro Amorim? Sertanejo. Eu gosto de Vitor e Léo. Você mora na fazenda, no interior, pô? Eu gosto. Sou do time do pagode. A galera prefere ter um monte de corredor de kart aí que a gente pode chamar para nossa próxima corrida. Beleza. Tá lá, a galera escolheu futebol. Sertanejo ou pagode já foi guitarra ou violão? Guitarra, né? Você é o rock and roll? Violão. Violão. Eu estudei violão clássico. Eu fui para guitarra porque é legal tocar em banda e aí tem que ter guitarra, mas o que eu estudei mesmo foi violão clássico. Mas eu prefiro violão porque violão ainda sei fazer os acordes básicos lá, guitarra não tem como. Show. E agora, bacon ou brócolis? É bacon, fácil, né? Bacon, isso aí é fácil. Agora vem uma mais legal. A galera também vai escolher bacon, vou nem esperar a resposta deles. Agora, bacon ou torresmo? É bacon. Aquela fotinha que você tira com torresmo, né? Que você manda aí. Torresmo. É torresmo. É bacon. É bacon, é bacon. Bacon também. Acho que bacon é unânime aí para todo mundo. Vamos lá, futebol. Palmeiras ou Corinthians? Palmeiras. Fácil. Corinthians ninguém gosta, igual ninguém gosta do Flamengo, né? Então é o mesmo. Jamais. Palmeiras. Palmeiras. O Edivaldo também escolhe Palmeiras, certeza. Itz Bengan ou Paulo Branco? Seu mentor em Londres, aquele cara que te ensinou tudo aí. Pela história e pelo volume de conteúdo, Itzik Bengan. Itz Bengan, mesmo que ele não arrumou umas tretas aí com você, continua com ele. Já fizemos as pazes, já. São melhores amigos já. Já. Tá lá, ó. A galera tem uns 20 segundos de delay para nossa resposta. Mas a galera aí, Corinthians, Palmeiras, bombou. Programação, Delphi ou C Sharp? Ou qualquer outra linguagem nova aí? Delphi. Dá para fazer em Delphi tudo que faz em qualquer outra linguagem, só arrastando um componente. Essa galera agora tá inventando moda de telinha bonitinha, né? Delphi. A galera tá pedindo pra gente ir mais devagar. Calma. Então vamos lá. Tá Delphi bom. ou C Sharp? Eu não sei programar em nenhum, mas eu fiz um curso de Delphi 1000 anos atrás, quando eu não sabia o que eu ia trabalhar. Vou no Delphi. Beleza, galera? Delphi lá. Agora vocês estão no mesmo time da gente. Próximo. Na minha época de curso técnico, eu estudei Delphi e Visual Basic. E aí, na época, também foi unanimidade na sala. Era Delphi. Todo mundo saiu querendo virar programador Delphi, não Visual Basic. O pessoal tá respondendo Java, aí é vacilo, né, com a live, né? Podia dar um kick no cara aí. Podia dar um kick. Né? Vamos lá. Cursor ou Wire?
no TSQL? While. While, bem melhor, While. While. E aí, galera? While. Escrever cursor, trabalheira desgraçado, While é muito mais fácil, mais simples. A chance de fazer cagada com while é menor do que com cursor. O cara não bota o fast forward. É isso aí. While. Só se tiver algum dev aí, tem dev que adora o cursor, não tem jeito. Tá lá fazendo query, string, full text search ou like? Full text search. Quando dá para trocar por full text search. Prefiro quando ele. o like atende, é muito mais fácil. Pá, meter um like lá da vida, né? Tudo sempre depende, né? Se for para ler lá em 1 segundo, se você estiver feliz com isso, o que der menos trabalho. Like, mais rápido. Se atender, como a gente falou. Galera, acho que a galera vai ficar no like. Espero. Vamos lá. Cardinalidade Estimator. Version 70 ou 120? E aí, depois de todas as migrações que fizemos, viramos cardinalidade para 2014 ali para cima. Qual que você prefere? Pode pular? Eu não sei. Eu prefiro, acho que o mais novo, 120. Com muita dó no coração, mas o mais novo, né? Isso, mesmo com dó. Também. Aí o que a gente fala para o cliente cara, algumas queries podem ficar lentas, mas a ideia é que outras fiquem mais rápidas. Só que a gente não consegue mostrar se fica mais rápido. A que fica mais porque lenta, não tem. A que fica mais lenta vai na cara dele, assim, o outro cara, a CPU vai 100%, aí quebra a nossa migração. Beleza. Database Mirror ou Always On Basic? SQL Standard. Database Mirror. Fácil, raiz. Muito mais fácil. Raiz. Com snapshot do outro lado ainda, para poder ler. Ler no sinônimo ainda. Só gambiarra violenta. Mas o snapshot é só no Enterprise, não? Só Enterprise, realmente. Aí não dá para entrar na conta, porque o Enterprise always não ganha, não tem jeito. Aí não tem como. Mas agora o Basic com um monte de base, o Always On o Mirror é muito mais fácil para a gente subir. Galera, Edivaldo ali, ó. Always On, pá. O Edivaldo. O falou que vai sair. Próximo. PowerShell ou CMD lá? Prompt de comando raiz antigo. PowerShell, né? PowerShell, A outra alternativa não era nem linha de comando, né? Teria que ser VBScript. Eu já escrevi muita coisa em VBScript, acredite ou não. Já me diverti, perdi horas, dias da minha vida analisando o VBScript do I Love You. Quem não conhece, digita no Google aí, VBScript I Love You. Vocês vão ver que é um VBScript bem legal para poder ficar acompanhando aí o que a galera estava fazendo na época. Então é isso aí. Mas e aqueles seus dançarinos lá do curso, é tudo PowerShell, né? Aqueles gifzinhos que você mostra lá. Tudo PowerShell. PowerShell com Windows Forms. De dentro do PowerShell cria uma janelinha. A loucura. Mas o Thiago Neves está lembrando a gente que o Snapshot tem no 2016 Standard, que a gente até usou no cliente, esquecido. Aí, ó, sucesso. Show! Morar na fazenda ou morar na cidade grande? Você sabe que eu já morei na cidade grande por muito tempo, apesar de não ter morado oficialmente. Quando eu fiz 10 anos de casado, eu fiz as contas e eu tinha ficado em casa com a minha esposa por uns 2, 3 anos. Todo o resto do tempo, nessa época de SolidQ, Sr. Nimbus, CNP, que é a empresa de Tupã, eu fiquei viajando, fazendo alguma coisa. E boa parte desse tempo foi em São Paulo, trabalhando em algum projeto. Então, eu meio que quase morei em São Paulo, mas oficialmente morava em Marília. Então, sem dúvida nenhuma, fazenda. Marília, incomparável. Comparar com São Paulo, selva de pedra lá, é complicado também, né? Agora, Vila Velha aqui, pá, de frente pra praia ou fazenda? O que você preferiria? Uma cidade grande, mas não tão grande, igual São Paulo, ou morar num
Um lugar mais afastado, que para ir num lugar tem que viajar 2 horas e tal. Eu não iria para São Paulo. Eu falo sempre que eu iria para São Paulo só se eu fosse ganhar bem o suficiente a ponto de que eu andasse de helicóptero e não de carro. Porra! Mas eu iria para Vitória, eu iria para Joinville, Joinville é uma cidade que eu gosto muito, mudaria fácil para lá. Sim. Show. Eu prefiro a cidade mesmo, interior para mim, para passar o final de semana lá. Beleza, galera. Você que já foi nos 2 eventos, PES Summits ou SQL Beats, SQL Beats? Ou não dá para comparar, cada um tem uma pegada diferente? PES Summit. SQL Beats tecnicamente é mais fraco, eu diria. Então, se você é iniciante, talvez tanto faz. Mas se você quer procurar um negócio mais avançado, PES Summit te oferece mais possibilidades de ver alguma coisa mais avançada. Lá tem clínica da Microsoft, com os engenheiros da Microsoft para responder pergunta, não? Não. Entendi. Eu nunca fui, não consigo falar de lá, mas o PES Summit, essa clínicazinha ali com os caras da Microsoft é top demais. Fiquei mais tempo lá que em palestra, talvez. Show, essa daí é difícil a galera responder, só o SQL Beats, que é lá do lado de Edivaldo, a galera da Europa vai escolher SQL Beats, claro. Beleza, Fabiano, vamos lá. Festa de formatura, comida liberada ou ficar em casa jogando videogame? E em casa jogando videogame, fácil. Quanto menos contato com outros seres humanos eu puder ter, melhor. Essa daí eu sabia. Festa de formatura, comida grátis, tamo lá, galera. Manda aí, o que você prefere? Você sabe, é uma dificuldade terrível para mim quando eu vou para SQL Saturdays fora do Brasil e que tem o Speaker Dinner. A Leda, minha esposa, ela quer me matar quando eu falo que eu não vou no Speaker Dinner. Chega lá, aquele climão, as pessoas querendo conversar, bater papo. Eu odeio pessoas, eu quero ficar lá no hotel, passear, fazer alguma coisa. Ainda mais lá que você não tem intimidade, não dá pra trollar, sair zoando, fazer piada, é pior ainda. Exatamente. Aqui em Sampa a gente já virou amigo, então aí eu até prefiro sair com a galera, mas quando eu não tenho intimidade... Então essa próxima pergunta aqui é fácil também para você responder. Trabalhar presencial para dar bom dia para todo mundo ou trabalhar remoto? Trabalhar remoto. Mas eu sinto falta de trabalhar presencial do lado de pessoas muito inteligentes. Então, esse relacionamento com outras pessoas que não gostam de conversar com outras pessoas, eu sinto falta. Porque eu tive o privilégio de trabalhar com uns caras muito, mas muito espertos que me ensinavam muito. E remoto, isso quase não acontece mais, né? Chegou a passar muito tempo com o Lute, presencial, trabalhando? Não, a gente já foi atender alguns clientes juntos, mas muito pouco, né? Na maioria das vezes a gente atendia remoto. Ou ele fazia alguma coisa e a gente fazia um call para discutir como foi, ou ao contrário, né? Eu fazia alguma coisa, fazia um call para discutir o que ele achava. A maioria das vezes era remoto. Show. Remoto, e a galera aí também, acho que foi todo mundo no remoto. Uma treta rolando lá no Facebook, você é read only ou read write? Nossa, que difícil, cara. É fácil. Quem te segue, você já sabe a resposta, já não tem como. Não. Read write, lógico, né? Pelo menos postar um memezinho lá que vai intrigar mais, vai deixar a briga mais acalorada, eu vou fazer. Aquela vaga de DBA, que temos que saber 50 coisas, tem altas... Eu sou um cara read only, sou um cara mais quietinho. E a galera aí, acho que o Dirceu é read writer, Thiago Neve adora uma treta também, é read writer. O Luiz é fogo no parquinho. É isso aí, Luiz. O Vitor. Show. Você chamou ele de Luiz ou Vitor? Na família Vitor, mas virou Luiz na comunidade, eu acho. Tá, beleza. Aí, Edivaldo tá adiantando minha pergunta aqui. Você é do time Bolsonaro ou do time Moro?
Eu sou do time que vai fazer com que o dólar suba cada vez mais. Então, nesse caso, o time Bolsa. Time Bolsa. Miserável. Moro. Quem é Moro aí? E aí, Thiago Neves? Moro ou Bolsonaro? Viagem. Você ganhou aí uma viagem para Nova York ou uma viagem para Noronha? Qual que o Fabiano prefere passar uma semana? Eu prefiro Nova York. Nova York. Praia não é aquela... Eu gosto de praia. Você gosta, mas não é... vou pra praia. Eu gosto, mas eu prefiro ver coisas que eu não vi com tanta frequência. Praia já é mais fácil eu visitar. Entendi. Eu já fui nos dois, prefiro Noronha. Noronha, quem gosta de praia, não dá para comparar com outra praia, não. É totalmente diferente. Você abre o olho dentro da água, você vê 10 metros para baixo, tartaruga, tubarão, você vê os troços tudo lá. Beleza. Então, estamos aí, falta 7 minutos para o Instagram fechar a nossa live. Última perguntinha, acho que essa daqui é só para o Fabiano, porque não faz sentido a galera responder. Para jogar no seu time no próximo SQL Server Go, SQL Go, Maílson ou Fabrício Catai? Só posso escolher um? É bom que você vai escolher um, o outro vai ficar chateado e vai jogar no meu time, entendeu? Cara, eu vou escolher meu querido artilheiro Maílson Mito, filho do vento. Lógico. Aí, acabei de ganhar a contratação, Catai. Contrato assinado, o Fabiano escolheu outro cara aí, ó. Vem pro nosso time aí que você vai ajudar na zaga lá. Massa. Cara, falta aí 5 minutinhos para acabar nossa live. Deu pra gente conhecer um lado que o Fabiano às vezes não fala tanto. Você se apresenta em palestra, evento, mas é 2 minutos, 1 minuto. Ninguém conhece aí como você cresceu. Eu conheci um pouco mais, que a gente teve o privilégio aí de passar um final de semana com sua família. Foi bem legal, a gente se divertiu bastante. E manda um abraço aí pra galera aí na sua casa. A gente gosta bastante deles. E acho que a galera curtiu conhecer um pouco mais como é que o Fabiano cresceu, como é que evoluiu. Estudo, acho que eu não cheguei a perguntar, mas na sua finalização aí fala, você estudava muito à noite, final de semana, largava. Você não gostava de sair, caso que você ganhou mais tempo aí com a galera que vivia na balada, né? Mas o cara é um profissional que vocês conhecem, não vou falar aqui, e qualquer um gostaria de ter ele, e eu acho que a gente tem que se espelhar. Fabiano, Lute, os caras aí que eu me espelho desde sempre para ver o que aquele cara escreve, tem que ler, porque a gente vai aprender com um cara desse. Então, muito obrigado aí por você doar esse tempo, contar aí várias coisas pessoais suas aí pra galera, e foi legal. Valeu, Fabiano. Dá o seu recado aí pra galera. Beleza, obrigado, cara. Obrigado. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco. Sempre estudei muito, continuo estudando pra caramba, absurdamente. Já compartilhei isso algumas vezes, mas acho que vale a pena repetir aqui. Eu sempre tento ler um livro técnico e um não técnico na sequência. E aí, na maioria das vezes, quando eu não estou lendo um livro técnico, eu estou lendo alguma coisa sobre filosofia, o cristianismo. Alguns que já me conheceram aí sabem que eu sou um cara muito apegado a Deus, tento entender isso Deus, o máximo que eu posso. Tenho muitos conflitos com isso. E aí, quando quero relaxar, por incrível que pareça, aí eu leio alguma coisa técnica. Então, continuo lendo muita coisa. Menos livros técnicos, porque eles têm sido cada vez mais raros, né? A galera de comunidade tem escrito menos, mas continuo estudando bastante. E é isso aí, valeu. Um prazer falar com a galera. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Show, mano. A questão de livro técnico, o negócio muda toda hora, né, que acaba agora, você acompanha em blog, post, não tem como acompanhar mais o livro. Tá muito rápido essa coisa. E semana passada a gente falou na live do Disseu, eu falei, cara, se o Fabiano estuda, o Fabiano tá lá, tem lá aquele monte de treinamento SQL internos, fala umas paradas muito loucas, e tá aí estudando sem parar, quem somos nós, a galera que tá assistindo a live. Eu falo pra galera que trabalha aqui com a gente isso
quase toda reunião, quem somos nós para não estudar. Então, se você quer sair da zona de conforto, crescer, não tem outro segredo. Não é o bacon, não foi o torresmo, nem o kart que você perdia direto aí, é o estudo. E palestra, blog, eu acho que isso ajuda bastante aí a você correr atrás para não falar besteira ou fazer uma palestra legal, dar um insight maneiro para alguém. Eu acho que isso que motiva a gente aí até hoje a fazer palestra, live, etc. Show! Meu. Obrigado. Valeu. Valeu, galera. Deixa eu ver, acho que a gente tem 2 minutos aqui. Alguém tem uma última pergunta para o Fabiano? Enquanto estão escrevendo aí, você falou de estudo, deixa eu só dar uma dica para a galera. Você precisa de tempo para estudar no trampo, na firma. Se você está trabalhando num lugar que o cara não consegue deixar um pedacinho do seu tempo para que você estude alguma coisa, procure outro lugar desesperadamente, tá? Então, eu sou privilegiado de poder trabalhar numa empresa que permite que eu estude no meu horário de trabalho. Claro que não é o tempo todo, mas tem tempo para isso. Então, procure um lugar que você consiga fazer isso. Daí é o melhor dos mundos, né? Você não precisa dedicar tanto tempo do seu tempo pessoal, de família, para poder ficar estudando. Não estou falando que eu não faço isso, ainda faço isso bastante, recebo muita bronca por causa disso, mas quanto menos você conseguir gastar desse seu tempo pessoal para estudar, melhor. Alguém Apareceu alguma pergunta? Do curso SQL Internos vai continuar? Vai continuar online, né? Pessoalmente, não sei, talvez daqui a alguns anos. A hora que eu terminar de gravar todos os módulos online, aí sim, eu provavelmente vou abrir uma turma presencial. Edivaldo, gosto um pouco de você, mas você está muito longe, então mais ou menos. Perguntinha então, Edivaldo ou Dirceu? Edivaldo. Pô, Dirceu, você tem moral aí, Dirceu. O SQL Eternos tem o 4 e vai vir o 5, não é isso? E no 5 acaba. Eu acho que não. Eu acho que vai vir o 5 e depois o 6. Então, o 4 vai ser I/O e TempDB. O 5 provavelmente concorrência. Então, nível de isolamento, bloqueios e blá, blá, blá. E aí sim, o 6, tuning. E aí vai entrar o otimizador de consultas e a brincadeira toda. Show. A galera tá ansiosa aí. Vou até fechar a live aqui para você sair aí e terminar de gravar o curso pra gente aí. Valeu, Fabiano. Valeu, galera. Obrigado. Galera, Fabiano, para quem não conhece, é um cara que faz bastante causas aí, faz evento para ajudar pessoas que estão precisando. Então, sempre que você vê uma palestra dele lá e, isso aqui é para ajudar alguém, vai lá, contribua, que a gente faz um pouquinho aí. O Fabiano é um dos caras da comunidade aí que mais trabalha em cima disso aí, que a gente acompanha. Mais um, tinha esquecido de falar disso, não podia deixar de falar. Valeu, Fabiano, obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, mano. Até mais. Manda um abraço pra Regina. Show. Aí você deu ruim no WhatsApp agora. Valeu. Falou.